Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Vinícius Guit e venho aqui hoje mais uma vez tentar trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de luz, de profundidade nos nossos ensinamentos, nos nossos conceitos. E hoje um tema de certa forma polêmico, um tema que a gente debate em todos os cantos da nossa sociedade, e dentro dos nossos ambientes religiosos, um tema que nos aflige de uma certa maneira. São chegados os tempos. Mas dentro desse tema, que a gente encontra de forma mais concentrada no capítulo 28 da Gênesis, eu quero falar de um ponto em especial que tem nessa passagem. Já não se fazem mais crianças como antigamente. E aí a gente se aprofunda um pouquinho mais no tema educação. E o que é esse tema? O que esse tema aborda? De uma forma mais completa, a gente tem em toda a história religiosa a associação das grandes catástrofes, das grandes mudanças, sempre associada a um presságio bíblico dito lá atrás. A gente tem que entender e compreender que a gente vive num planeta, o planeta Terra, que é um planeta de evolução constante, uma evolução moral e uma evolução física. E essa evolução ela tem uma velocidade, pode ou não andar juntas ao longo da história. Então, essa velocidade, o que vai determinar se é mais rápida, se é mais lenta, a forma gradual, vai ser o próprio propósito de evolução do planeta com a interferência do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é até meio insistente a gente citar em vários temas, mas tudo na nossa vida vai acontecer dependendo das nossas atitudes, dependendo da nossa postura. Então, em todos os momentos ao longo da nossa existência, conforme o ser humano na história esteve preparado, esteve maduro para andar, para caminhar um passo à frente, era conhecido, caracterizado como são chegados os tempos. É um degrau a mais na evolução. Ou vocês não concordam que quando Jesus veio lá atrás, 2000 anos, que nós demos um salto quântico na nossa questão moral? Ou quando veio Moisés, quando veio Abraão, cada um com a sua maneira, com a sua característica, nós demos um passo, avançamos na questão moral e espiritual. Por que só agora a gente vem falar de transição, saindo de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Porque mais uma vez nós estamos prontos para mais um passo à frente. Então isso é uma coisa atrelada ao momento ao longo da nossa história, não uma coisa específica, uma coisa bíblica que a gente se prende dentro dos nossos conceitos. Agora, naturalmente que ao longo dessa caminhada, ao longo desta evolução, teremos conflitos de ideias, teremos mudanças de pensamentos em virtude dos moradores aqui que estão no nosso planeta. E isso naturalmente terá consequências positivas ou negativas, adiantando ou retardando determinados processos. Quando de repente a gente faz um mau uso da água, faz um mau uso da natureza, naturalmente teremos consequências mais graves no nosso ambiente natural. Quando fazemos mau uso, por exemplo, da tecnologia, bomba atômica, armas químicas de uma maneira geral, nós podemos proporcionar grandes catástrofes. Poxa, isso foi premeditado lá atrás? Isso não tem uma relação automática. Isso vai depender sempre do nosso livre-arbítrio e, lógico, dentro de um propósito maior de evolução. Temos que compreender que, por nós estarmos num planeta de propósito evolutivo, o que vai acontecer ao longo dos tempos? Aqueles que não se encaixarem, aqueles que não tiverem, aproveitarem a oportunidade de estar aqui e evoluir, naturalmente serão selecionados para uma outra situação, para um outro ambiente de convivência. Uma segunda característica desse processo de mudança nosso, de um momento mais retrógrado para um momento mais avançado, moralmente, espiritualmente falando, é a questão da nossa fé, da nossa religiosidade. Essa vai ser uma característica muito interessante que nós poderemos visualizar ao longo dos tempos. Por quê? Hoje ainda nós temos presente na nossa realidade religiosa a religião enquanto
de uma maneira que segrega, que afasta as pessoas. Se nós pensarmos dentro da nossa família, de repente a gente tem membros de uma opção religiosa evangélica, outra catolicismo, outro judaísmo, às vezes nós temos divergências a tal ponto de se afastarem as pessoas. Falta-se o respeito, falta-se a compreensão, a tolerância. Ela não agrega, ela segrega de uma certa forma. Então a religião, conforme a passar dos tempos, ela continuará, ou pode ser que continue, cada uma com a sua característica, com as suas práticas individuais, porém teremos uma essência, aquela essência básica, simples, que Jesus falou lá atrás, e nós insistimos em complicar, que é a essência de amor, a essência de respeito ao próximo, da fraternidade. E isso sim vai unir as pessoas, unir as religiões, independente se cada uma vai ter as suas formalidades, a forma da sua rotina, de como cumprir, de como não cumprir, porém teremos uma essência do bem, uma essência do amor. Então isso fará parte dessa mudança, desse caminhar para frente de forma evolutiva do nosso planeta e dos seus habitantes. E nesse processo de mudança, aí sim entrou a parte mais delicada que eu gostaria de conversar com vocês, são as novas gerações, são esses novos habitantes, os novos espíritos que vêm aqui na Terra conviver conosco de um tempo para cá e nos anos vindouros aí desembarcarão no nosso planeta. Essa geração nova, como a gente tem nomeado esses espíritos que aqui têm encarnado. Quais as características? Esses espíritos, primeira coisa, a gente terá duas divisões aí. Os espíritos chamados retardatários, aqueles ainda ligados mais à matéria, menos religiosidade, menos fé no coração, pessoas ainda que não acreditam numa sequência, numa vida, num propósito maior de existência, pessoas mais enraizadas à raiva, ao ódio, à inveja, aos ciúmes, ao egoísmo. Então esses, conforme vão encerrando as suas oportunidades, se justamente não fizerem valer, eles naturalmente serão transferidos para novos planetas, para novos ambientes que se adequem ao seu estágio moral. E, em contrapartida, tem os espíritos que vêm em busca dessa mudança, que vêm em busca para somar na evolução da humanidade, dos espíritos que aqui estão e do próprio planeta. Só um parênteses. A diferença, ou melhor, as características entre retardatários e esses novos espíritos, essa geração nova, não quer dizer que um é mais avançado ou menos avançado do que o outro. Apenas momentos distintos. Uns já mais maduros, já mais convictos dos seus propósitos, da sua mudança individual, e outros ainda não. Mas cada um, a seu tempo, a sua maneira, terá a oportunidade de crescimento e de continuar a sua jornada evolutiva. E aí, voltando para a questão da geração nova, a gente tem notado, a gente tem percebido dentro da literatura, dentro das palestras, dentro das orientações, algumas nomenclaturas caracterizando esses espíritos. Mas lá para a década de 70, 80, 90, a gente ouviu falar muito das crianças índigas. O que seriam essas crianças? Elas vinham com uma inteligência um pouco mais avançada do que aqueles que aqui habitavam. O que seria essa inteligência mais avançada? Nós temos 3 tipos de inteligência, a grosso modo: inteligência racional, emocional e espiritual. Esses espíritos, as crianças índigas lá atrás, eles estavam vindo já de forma mais amadurecida com a inteligência racional e a inteligência espiritual. Eles trouxeram um propósito, um objetivo de quebrar paradigmas, né? De transformar o meio. E realmente, você analisar essas últimas 3 décadas do século passado, muita mudança ocorreu. Porém, ainda um ponto ficou ali escondido dentro dessas características espirituais, que daí vem nessas crianças chamadas cristais mais afloradas. O que são essas crianças cristais? Além da inteligência racional e espiritual já contempladas nas crianças índigas, ela traz a inteligência emocional. Mas o que significa isso?
significa espíritos sem o medo de enxergar as próprias sombras, de enfrentar as suas mazelas, os seus vícios. São espíritos já com a disposição de enfrentar a nossa realidade sem as máscaras. Hoje nós vivemos em tempo integral vestindo as nossas máscaras. Costuma brincar, dizer que a gente vive em clima carnavalesco, sempre fantasiado para agradar o próximo, para agradar o nosso ambiente, a nossa exigência social e muitas vezes para mascarar e esconder os nossos vícios, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Então essas crianças cristais vêm dentro de uma nova realidade, prontas para encarar essa mudança. E quais as características dessas crianças chamadas cristais? E aí também eu gostaria de destacar um ponto. Fugir um pouco dessa nomenclatura que a gente sempre fica preocupado em definir, em qualificar um espírito, uma categoria, uma situação, um momento. Vamos pensar que em nova geração, em espíritos novos. Isso de repente pode estar enquadrado eu, você, um familiar, todos aqueles que estão vindo. Não se apequene por pensamento, achando que, poxa, se está vindo pessoas, espíritos tão especiais, então eu vou pular no precipício, para mim já deu. Não é essa o raciocínio. É um raciocínio genérico, um raciocínio geral de uma característica que vem os novos espíritos. Todos nós, temos a oportunidade de mudar e melhorar as nossas características. E esses conceitos vêm para somar, em nenhum momento selecionar. Então esses novos espíritos, essa geração nova, além da característica de não ter o medo de encarar as próprias sombras, as mazelas, os vícios, vir sem as máscaras, eles vêm com diferentes formas de pensar. Eles vêm já com uma bagagem mais aflorada em termos de raciocínio, em termos de pensamentos. Então, para eles, alguns conceitos básicos que hoje para nós, de repente, ainda estamos em fase de amadurecimento, eles podem pensar: o que é ser homem? O que é ser mulher? Homem tem que ser homem? Mulher tem que ser mulher? Para ser um profissional de sucesso, eu tenho que ser um advogado, um médico, um engenheiro? Para ser um bom político, eu tenho que fazer isso, aquilo? Não, eles vêm com uma proposta diferente de avaliar alternativas para o crescimento. E olha que coisa interessante, se nós começarmos a debater, a refletir ou tentar ter um relacionamento mais intelectualizado com essa nova geração, a gente tem que ter alguns cuidados em termos de interpretação. Por exemplo, eles vêm de repente a gente varando madrugadas, aí assistindo Fórmula 1, acordando cedo ao domingo, e pode ser que eles não entendam. Poxa, mas por que será que o brasileiro insiste em assistir Fórmula 1? Há mais de 25 anos nós não temos um campeão mundial. Ayrton Senna, poxa, legal, teve uma história magnífica. Mas para esses espíritos de hoje é história. Ayrton Senna já tem tantos anos do seu desencarne. Pensando bem, a geração futura que hoje de repente estaria ingressando numa faculdade, final da adolescência, com início da próxima fase, são espíritos com a idade física de 16, 17, 18, 20 anos, espíritos que nasceram próximo ao ano 2000. Então não presenciaram essa história, por exemplo, do automobilismo. Para nós foi vivência, para eles história. Outro ponto, nós sofrendo lá na Copa com o 7-1 do Brasil, e para eles, poxa, mas por que vocês sofreram tanto para o 7-1? Desde que eu nasci eu só vejo o sucesso da Espanha, o sucesso da Alemanha, e com razão. O último título do Brasil foi quando? 2002, eles provavelmente eram bebês. Então para nós foi vivência, foi fato, para eles história. Outro fato para citar, nós vivendo sempre esse medo da inflação, da variação da economia, mas principalmente da inflação, cotação do dólar. E eles também, de uma certa forma, não têm tanto esse apego. Por quê? Não vivenciaram uma época de 400% de inflação. Para eles é história. E nessa área econômica também temos a questão do plano real. Para eles não existe essa desproporção de moeda como existiu no passado. O plano real é de 94. Nós só estamos falando em 23 anos, em 33 anos atrás. Então também para eles é história. E por fim, nessa comparação história e vivência, nós para com espíritos novos, essa questão do terrorismo latente, presente em todos nós, esse medo, esse pavor, eles também de uma certa forma não compreendem, porque quando que foi o startup, o estopim
dessa questão do terrorismo? Foi no acidente das Torres Gêmeas. Há quantos anos? 16, 17 anos atrás? Para eles, história. Para nós, fato, vivência. Então, nessas habilidades, nessas situações que nós vamos ter que ver como lidaremos com essa nova geração. Eles terão múltiplas maneiras de enxergar, de repente, um problema que nós enxergamos de uma única forma. Eles vêm justamente para inovar. E quando a gente fala inovar, não é só criar algo inédito, algo novo. É potencializar as coisas antigas, o que eles trazem de bagagem. É isso que é interessante. Eles vêm aprimorar, valorizar, potencializar toda aquela bagagem de um passado. E acho que o principal conceito que vem trazendo essa geração nova, que eu acho que tem o maior impacto espiritualmente falando, impacto moral, é trazer o conceito do amor maior que a vida. Poxa, Vinícius, aí eu já não estou entendendo mais nada. O amor maior que a vida, você não fala, toda a literatura não fala que é a pessoa que desvaloriza a vida, se suicida e faz algo contra a própria vida, realmente não tem solução, é um caso perdido. Sim, a vida tem um enorme valor, mas o maior é maior que a vida. E eu vou citar para vocês. Quem é pai, acho que consegue rapidamente compreender isso daí. Quem de nós, por um filho, não entregaria a própria vida num caso de uma doença terminal ou numa tragédia? Jesus lá atrás, será com toda a magnitude, com toda a grandeza espiritual, ele não saberia que seria, ele não sabia ou não poderia saber que no dia seguinte ou depois de um tempo ele seria retido e assassinado? Você acha que ele, com toda a grandeza, ele não poderia ter evitado isso? Se a vida dele fosse o maior propósito, ele não teria evitado? Não, por quê? Ali ele foi exemplo, ele usou a situação dele para marcar ao longo de toda a eternidade que o amor é maior que a vida. Ali ele foi com exemplo, uma atitude de amor, respeito ao próximo, ensinamento ao próximo. Então esse conceito de amor maior que a vida, eu acho que é a coisa mais essencial que essa nova geração pode trazer para nós. E como que a gente vai lidar, como que a gente vai trabalhar ao longo desses anos com esses novos espíritos? Nós hoje temos muito medo, enquanto pais, de perdê-los, uma coisa instintiva, inverteu-se. Há muitos anos atrás, os filhos tinham medo de perder o pai. Hoje, por uma série de fatores, os pais têm medo de perder os filhos, né? De proporcionar, de repente, alguma coisa contrária ao que o filho deseja, criar um ato de rebeldia, um ambiente desastroso. Então, a educação na família vai ser a célula principal para a gente trabalhar essa harmonia e o respeito, para dar a sustentação que esses espíritos precisam para crescer e auxiliar o máximo possível dentro da evolução do nosso planeta. Disciplina e limites. Isso não vai se perder nunca, seja 2.000 anos atrás ou seja nos próximos 2.000 anos para frente. O que eu destaco nesse quesito é a gente, de repente, ser menos radical e trabalhar mais os princípios. De repente a criança sabe ou imagina que ela tem que acordar cedo, tem que escovar o dente, tem que almoçar, tem que jantar, tem que tomar banho. Por que ela tem que escovar o dente? Para ter os dentes saudáveis. Por que ela tem que tomar banho? Por uma higienização pessoal. Então é fazer compreender, é mais princípios, mais valores. Por que a criança não pode roubar? Por que a criança não pode ofender? Então é os princípios que são mais importantes dentro de uma geração inteligente e que tem tudo para compreender o que a gente quer passar para eles. Outra coisa, ser exemplo sempre, ter coerência, firmeza nas ações. Acho que o maior princípio, a maior forma de educar e de passar um conteúdo que firme, que fixe na cabeça de uma criança ou de qualquer outra pessoa é ser exemplo. E aí a responsabilidade nossa duplica, triplica. Será que estamos sendo exemplos dentro do nosso lar? Enquanto marido, enquanto esposa, enquanto irmãos, enquanto no ambiente profissional, estou sendo exemplo enquanto funcionário, enquanto patrão, estou sendo exemplo como amigo, como colaborador na minha sociedade. Então isso acho que a gente está perdendo muito ao longo da nossa jornada aqui na Terra. Outro ponto, a autonomia. A autonomia ela não se dá, ela se conquista.
Então, até por uma questão de tempo, que a gente sempre acha que não tem, a gente vai dando a liberdade para os nossos filhos e fala, poxa, eu vou criar o filho para o mundo. Só que tem um detalhe, a autonomia ela não se dá, ela se conquista. Isso tem que ser natural do espírito dessa criança que está vindo. Se ela não tiver esse subsídio, esse conforto, esse amparo dos pais, com certeza, pelo que eu falei lá atrás, espíritos que vêm sem medo, eles tropeçarão. E esse tropeço não seria o tropeço natural. Por quê? O objetivo e um dos propósitos dos pais é justamente auxiliar, tentar formar esse caminho para que daí sim essa criança, esse espírito trilhe de forma segura, de forma convicta num propósito do bem, num propósito do amor. Então essa questão da autonomia tem que ser mais trabalhada em nós. A questão da educação compartilhada, nós sabermos mais ouvir, dialogar. Por quê? Uma característica das crianças de hoje, para a gente tentar passar essa responsabilidade, passar firmeza, passar autoridade, já não é mais, isso está mais do que comprovado com agressão, com gritos, com brigas, é justamente a conversa olho no olho. As crianças, elas, você ouvindo-as, você dando tempo, entrando na sintonia delas, elas começam a se sentir confiantes, elas começam a ver que você dá valor para ela a partir do momento que ouve de verdade. E aí a coisa se inverte, você consegue aplicar para ela o seu conceito, o que você espera, e ela abraça da melhor maneira possível. Então essa relação de respeito, de confiança, de autoridade, vai surgir muito da audição, no diálogo entre pais e filhos, ou entre relacionamento daqueles que estão responsáveis pela educação dos filhos. Por quê? As crianças de hoje estão muito saturadas de informações em todos os aspectos, mídias sociais, na escola, com os amigos, nas rodas das vizinhanças. Então elas estão até desenvolvendo o que Augusto Cury caracterizou para nós como a síndrome do pensamento acelerado. Então, se nós não soubermos lidar e trabalhar com isso, de repente toda aquela bagagem positiva que você tem para passar, para levar para dentro da sua casa, ela perde essa intensidade, perde o valor ou deixa de ter maior valia dentro daquele processo de amadurecimento, não só da criança, mas para aquele seio familiar. Uma outra característica também para a gente trabalhar, para a gente estar junto com essas crianças nesse processo evolutivo, é abrir a cabeça delas que hoje a gente está num mundo com uma característica muito consumista, uma característica muito competitiva. A gente tem que estimular elas a serem mais pensadoras, a terem iniciativas individuais. E isso vai de muita conversa, vai de muita participação, corpo presente e alma presente dos pais para com os filhos. Eu também tenho meus filhos, então a gente às vezes fisicamente está junto, mas mentalmente, espiritualmente muito afastados. Então a gente passa um dia fora, as crianças nas escolas, nós trabalhando, e à noite que a gente tem a oportunidade de estar junto, de repente estamos juntos, no mesmo sofá, ao lado, abraçados, assistindo uma televisão. Um focado no celular, outro focado no programa de televisão e, emocionalmente falando, muito distante. Então essa distância que nós temos que compactar, que com certeza ela será a solução para muitos e muitos problemas dentro do nosso relacionamento familiar. E aí entra a prática do afeto, que seria outra característica desse processo evolutivo. Então o afeto, o amor, esse carinho, ele tem que voltar. Ele tem que estar presente se a gente almeja uma família mais feliz, uma família mais equilibrada e a consequência na sociedade que nós vivemos. Uma coisa que auxilia muito dentro do ambiente educacional no lar, de nós lidarmos com essa nova geração, com essa mudança espiritual pelo qual nós estamos vivendo, é ter uma presença da religiosidade no lar. Quando eu falo religiosidade, não falo de religião. O que é a religiosidade? É você debater, tira um dia por semana, um minutinho, meia hora, a frequência que vocês conseguirem, mas de forma constante, um bate-papo em família, uma reflexão, uma leitura edificante da sua religião, uma leitura edificante qualquer, uma reflexão, feche esse bate-papo com uma oração
Isso traz equilíbrio, isso traz harmonia dentro do seu lar e, consequentemente, o respeito entre todos e um amadurecimento de todos ali presente. Enfim, Kardec costuma não, né? Ele deixou registrado para nós e enfatizou muito que esse processo educativo é a chave, é a ferramenta, é o sucesso para a nossa evolução. E eu vou ler para vocês o trechinho. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Que é quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Você, eu, nós estamos observando aqueles que estão à nossa volta, estamos tendo clareza de ver o que está ao nosso redor, os problemas sociais, os problemas familiares, os problemas nossos, íntimos. Então, é nesse contexto que eu tento trazer para vocês esse enfoque da evolução, geração nova, novos espíritos. Não é para amedrontar, é justamente para reforçar, dar segurança, dar ânimo para nós aproveitarmos toda essa bagagem positiva que está vindo para nós, ao nosso redor, para esse processo de transformação educativa, transformação para frente, uma transformação moral, seja com bases religiosas, seja com muito estudo, muito respeito entre todos nós. Então é isso que eu venho trazer para vocês hoje. Então não se assustem com todos esses atavismos religiosos, todas essas questões que as religiões assustam, né? Elas nos afastam, nos desencorajam de repente de propósitos maiores, de nós termos segurança, e foquem mais em aproveitar a cada momento, a cada minuto, essas oportunidades de crescimento, e ainda mais com essa geração nova de espíritos, sejam chamados cristais, sejam chamados índigas. Pense que espíritos bons sempre estarão ao seu lado para nos ajudar, para crescermos mutuamente. Muito obrigado mais uma vez por esse carinho, por essa